O sistema de PCP gerencia o processo de produção desde seu planejamento até a execução, baseada nas definições dos recursos necessários para a produção de cada produto, feita pela engenharia e na disponibilidade de linhas de produção. A engenharia de produtos subdivide esses recursos em dois grupos: materiais e processos produtivos. Os materiais são simplesmente mercadorias do estoque, cuja engenharia define qual quantidade ou fração é necessária para se produzir uma unidade do produto final. Isto é o que chamamos de composição do produto. Por exemplo, são necessários um quadro, duas rodas, dois pedais e um banco para se produzir uma bicicleta. Já os processos produtivos são competências empregadas nas diversas etapas do produto para transformar estes materiais em produtos prontos. Por exemplo, a engenharia pode definir que é necessário cumprirmos as etapas de montagem, inspeção e embalamento para termos uma bicicleta pronta para venda. Esse fluxo é representado no dia a dia da produção em forma de um cronograma, e tais processos de uma fábrica são executados pelo que chamamos de linhas de produção. Cada linha de produção pode ter habilidade para executar mais de um tipo de processo, pintar e lixar, por exemplo. Porém, só pode executar uma tarefa por vez e nunca duas ao mesmo tempo. Por isso dizemos que a capacidade de uma empresa executar os processos produtivos é finita, limitada ao número de horas diárias que cada linha de produção com competência para tal trabalha. São exemplos de linhas de produção pessoas, máquinas, salas de pintura, câmeras ou conjuntos híbridos de pessoas, máquinas e espaços físicos em geral. E são exemplos de processos produtivos, pintura, montagem, embalamento, inspeção, etc. Tanto os processos produtivos quanto as linhas de produção devem ser pré-configuradas no módulo de PCP antes de se definir a engenharia do produto, da mesma forma que os materiais devem ser adquiridos e entregues ao estoque antes de se iniciar a produção. Recapitulando, a engenharia do produto define os materiais e processos produtivos necessários para produzir um produto. Processos produtivos definem competências abstratas, enquanto linhas de produção definem recursos físicos, reais e, portanto, limitados. Na prática, quando se cria uma ordem de produção no PCP, ele explode essa composição em uma previsão de consumo, multiplicando cada material da composição do produto pela quantidade a produzir especificada na ordem, e gera um cronograma de utilização das linhas de produção e quais processos produtivos elas irão desempenhar, quando e por quanto tempo, também baseado na quantidade prevista a produzir. E é então tarefa do operacional registrar os consumos reais de materiais, a conclusão de cada processo e a produção efetivamente realizada para o estoque.